Nunca pensei que uma simples ida à quinta da minha tia, ali na pacata vila de Alvoco das Várzeas, pudesse virar um filme de novela das 8, com direito a suspense, paixão e umas pitadas de comédia rural. E olha que eu, Sofia, sempre fui aquela miúda da cidade, habituada ao barulho dos carros, ao frenesim do metro e aos cafés apressados da Baixa Lisboeta. Mas a vida, essa engraçada, resolveu me atirar num cenário de terra batida, cheiro a feno e galinhas a cacarejar como se fossem as verdadeiras donas do pedaço. Tudo começou num sábado à noite, quando a minha mãe teve uma crise de pânico. E não foi por causa da novela. Tivemos de deixar Lisboa às pressas, porque o resto da família estava atolado em discussões sobre a herança da avó, e eu acabei encarregada de acompanhar a mãe ao interior. A quinta da tia Alda, já sabem, daquelas que parecem ter parado no tempo, com cães preguiçosos a dormir à sombra das oliveiras e um aroma misto de terra molhada e pão quente que me dava vontade de ficar só para sempre. Bem, o choque maior não foi o cheiro a vaca nem o silêncio absoluto, mas reencontrar o Rodrigo, ou melhor, o Rodriguinho do bairro, que eu guardava na memória como um puto que usava t-shirts rasgadas do Sporting e tinha um sorriso maroto. Ele tinha virado o homem feito, daqueles de braços fortes de quem trabalha a terra, barba por fazer e um olhar cheio de malícia que me fez corar mais que o sol do Alentejo no pico do verão. Eu, que na cidade só via rapazes com cabelos coloridos e tatuagens, ali estava eu, frente a frente com meu passado rural, e a sensação foi tão estranha quanto as sandálias de cortiça que tentei usar para não parecer uma turista perdida. Na primeira noite, enquanto a mãe descansava num dos quartos, o Rodrigo apareceu do nada, com uma camisa de flanela aberta e um sorriso que parecia ter saído de um filme. Então, City Girl, perdida nas terras da tia Alda, ele provocou, e eu só consegui rir, meio sem jeito, meio a tentar esconder que o meu coração já não batia tão calmo como costumava. Começamos a recordar as brincadeiras da infância, as guerras de água no tanque e as vezes que ele me fez cair na lama, mas havia qualquer coisa no ar que não era só nostalgia. Os olhares dele mudaram, tornaram-se mais intensos, quase como se quisesse dizer que o tempo não tinha apagado tudo. Eu, que já tinha colecionado desilusões amorosas na cidade, reconheci aquele fogo, aquele brilho perigoso e, confesso, não tentei fugir dele. Numa dessas noites quentes, quando fui procurar sinal para o telemóvel encostado à cerca do curral, ele apareceu atrás de mim, descalço, com a camisa jogada ao ombro e um ar de quem tinha passado a tarde a lutar com as vacas. Não consegues viver sem Wi-Fi, né? Disse-me, e o jeito como ele falou, puxado pelo sotaque do interior, fez-me sentir que estava a viver um daqueles momentos que só acontecem nos filmes. Quando tentei afastar-me, ele segurou-me pela cintura e perguntou baixinho: "Tens medo?" Eu devia ter dito que sim, mas respondi só: "Medo do quê?" E ele aproximou-se tanto que eu quase podia sentir o calor da terra ao nosso redor misturado com o cheiro do suor dele. O celeiro, com a sua porta entreaberta e luz amarelada, parecia nos chamar, como se fosse um palco preparado para o que estava prestes a acontecer. Dentro daquele espaço antigo, com a palha espalhada pelo chão e o cheiro a madeira envelhecida, os nossos corpos falaram uma língua que eu não sabia que conhecia. O beijo dele não era de amor, era de desejo reprimido, um daqueles beijos que te fazem questionar tudo o que já acreditaste sobre o certo e o errado. A mão dele subiu pela minha blusa, explorando como se cada toque fosse uma descoberta proibida, e eu tremia, não de medo, mas de vontade. Aquela noite ficou gravada em mim como um segredo sujo, um pacto silencioso selado dentro do celeiro, protegido do mundo por um pedaço de madeira que fechava a porta por dentro. Quando saímos, ele sorriu com aquele ar malandro e disse: "Isso aqui é segredo nosso, né?" E eu só consegui responder: "Segredo sujo. Do melhor tipo." Mal sabia eu que aquele seria só o início de uma tempestade de emoções no meio do campo, onde o silêncio da noite e o sussurrar do vento escondiam mistérios que ainda não estava preparada para enfrentar. Afinal, quem diria que a cidade podia sentir tanta falta do mato? E mais ainda, quem diria que o mato guardava segredos que ameaçavam virar a minha vida ao contrário? E enquanto o céu lá fora escurecia, eu já sentia que aquela história estava longe de acabar. Na manhã seguinte, o sol entrou preguiçoso pela janela da cozinha da quinta, iluminando a toalha quadriculada e o cheiro forte do café acabado de fazer. Eu desci as escadas ainda meio a sonhar com a noite anterior, tentando controlar o coração que parecia ter saído da gaveta e estar a correr maratona dentro do meu peito. E adivinem! Lá estava ele, o Rodrigo, na cozinha, com aquela camiseta justa que realçava os braços trabalhados pela enxada, cabelo embaraçado e o olhar de quem tinha dormido pouco, ou quase nada. Se me entendem. Então, dormiu bem? Ele perguntou com aquele sorriso inocente que só um malandro do interior sabe usar. Eu, que já tinha passado por situações muito menos complicadas, respondi com um urru. Meio atrapalhado, enquanto tentava parecer uma miúda que só tinha vindo à cozinha buscar açúcar para o chá. A tia Alda estava na mesa a cortar um bolo de laranja que ela jurava ser a melhor receita do distrito, e a minha mãe, sempre com seu chá de erva doce na mão,
tentava disfarçar o receio de estar longe da cidade. Mas eu estava ali, a tentar não trocar olhares com Rodrigo, o que era praticamente impossível quando ele me lançava aqueles sorrisos que pareciam dizer estou a pensar em ti desde ontem à noite. Quando o relógio marcou meio-dia, ele desapareceu. Perguntei à tia onde teria ido e ela respondeu, com aquela naturalidade típica do interior, foi tratar das vacas. Menina, o gado precisa de atenção, não é? Por dentro, achei piada, afinal, quem diria que o mesmo homem que tinha passado a noite inteira em cima de mim agora estava a tratar das vacas como se fosse a coisa mais importante do mundo. A tarde estava quente, e minha mãe tirou uma sesta. A tia Alda saiu para resolver assuntos na vila, deixando-me com Rodrigo e um mundo de possibilidades. Aproveitei para espreitar o que ele andava a fazer no curral. Vesti o meu shortinho mais curto, porque, claro, no meio do campo, o decor é relativo, e fui até lá, tentando parecer casual, mesmo sabendo que estava a chamar mais atenção do que um galo em dia de festa. Ele estava agachado, a lavar os baldes, o suor a escorrer pelo rosto bronzeado, o boné virado para trás, e a cantar baixinho uma música que eu não conhecia, mas que tinha um ritmo que me entrava pela alma. Quando ele me viu, fez aquela cara de surpresa fingida e disse, perdeste-te do Instagram, Citiguel? Vim ver as vacas. Só vim dar uma espreitadela, respondi, tentando parecer desinteressada, mas a minha calcinha já tinha outros planos para mim. Ele levantou-se devagar, tirou as luvas sujas e caminhou até mim como quem está cansado, mas com fome. Gostas de vaca? Perguntou, com aquele sorriso que devia ser crime. Não sei, nunca provei, respondi, e ele riu, um riso que fez ecoar na minha cabeça e me deixou vermelha até as orelhas. Então vem cá, vou te mostrar onde elas ficam quando estão nervosas. Antes que pudesse soltar qualquer gracinha, ele puxou-me pela mão e levou-me para um canto escondido do curral, entre dois tratores antigos, num espaço pequeno coberto por uma lona pendurada, chão de terra batida e sombras acolhedoras. Encostou-me na beirada de um trator, olhou-me nos olhos com uma intensidade que fazia meu corpo tremer, e disse baixinho, vieste atrás, não foi? Eu já tinha largado a vergonha no pasto, então só consegui responder com um sim. Ele não disse nada, só puxou-me para perto, deslizando a mão pela minha cintura e baixando a alça do meu top, revelando meu melão esquerdo que estremeceu ao contato. Ele olhou como se tivesse encontrado um tesouro e provou-me com uma leve mordida, que me fez quase ceder as pernas. Rodrigo era um malandro, não só no jeito de andar ou falar, mas no modo como me tocava, como se conhecesse cada botão secreto do meu corpo. Vamos fazer aqui mesmo? Perguntei, fingindo inocência. E vais impedir-me? Respondeu com um sorriso maroto e já estava a desabotoar o botão do meu short. Num instante, virou-me de costas, apoiou-me no capô do trator e puxou o tecido até ao chão. Senti-o aproximar-se, a boca quente e molhada despertar cada centímetro da minha vontade. Quando acabou, ficou encostado a mim, respirando forte, e murmurou, isto não é certo. Mas é tão bom que me deixa burra, respondi, rindo e sentindo que o juízo tinha ido dar uma volta. Vai antes que a tua mãe venha regar as plantas, avisou, e eu saí ajeitando a roupa, o cabelo, a dignidade. Mas a verdade é que o corpo ainda me tremia, e a boca ainda tinha gosto dele. E eu só pensava numa coisa, onde será a próxima? Mal sabia eu que o trator não seria o limite, que o mato escondia segredos ainda mais intensos, e que o Rodrigo guardava dentro de si um mistério que ameaçava engolir-nos a ambos. Enquanto o sol se punha, e as sombras da quinta se alongavam, eu sabia que aquela paixão proibida estava longe de terminar. Só não fazia ideia até onde ela me levaria, ou que preço teria a pagar por isso. Ao cair da noite, a quinta mergulhava numa penumbra quente e abafada, onde o único som era o farfalhar das folhas e o zumbido distante dos grilos. Aproveitei que a tia Alda tinha ido à vila resolver umas coisas e que a minha mãe estava entregue ao sono no quarto para me aventurar num dos lugares mais inesperados, a estufa onde ela cultivava suas preciosas orquídeas, samambaias e umas pimentas que ardiam mais que o verão algarvio. Quem diria que aquele santuário de plantas ia transformar-se num cenário para uma outra espécie de fogo? Abri a porta da estufa devagar, e lá estava ele, Rodrigo, com a camisa desabotoada só na parte de cima, sentado num banco de madeira, as mãos apoiadas nas coxas e o suor a brilhar na pele. Parecia um verdadeiro agricultor do apocalipse, pensei, e não resisti a soltar um sorriso. Ele levantou-se devagar, como se estivesse a guardar toda a energia para o que ia acontecer. Achei que não vinhas, disse, sem sequer se levantar do banco. Achei que aqui só tinha plantas resistentes, não flores prontas a ser colhidas, respondi, sentindo o calor subir-me às faces. Rodrigo trancou a porta da estufa e, no movimento lento e calculado, empurrou-me até encostar num balcão cheio de vasos. O ambiente quente, misturado com o cheiro a terra molhada e folhas, deixou-me tontinha, ou talvez fosse o jeito como ele segurou meu pescoço com firmeza, mas sem apertar, enquanto me olhava como um homem com fome,
daquela fome que não se mata com pão. Diz que queres, sussurrou, encostando os lábios nos meus, e eu respondi com um murmúrio, quero-te aqui, agora. Ele afastou os vasos, abrindo espaço, e a luz amarelada tremia, refletindo os contornos dos nossos corpos colados. Foi rápido, intenso, errado e perfeito. Os nossos corpos batiam no balcão, o calor aumentava, e eu sentia cada toque seu como uma faísca que acendia fogueiras dentro de mim. Ele puxava o meu cabelo devagar, mandava-me olhar nos olhos dele, e eu via a tensão, o desejo bruto, um homem à beira do limite. Quando a explosão chegou, Rodrigo mordeu meu pescoço, e eu tremi inteira, quase derrubando um vaso de samambaia que caiu com um estrondo abafado. Ficamos ali, abraçados, fugindo da moralidade, como dois criminosos apaixonados. Se soubesse que era assim, tinha trancado a estufa antes, murmurou ele, rindo baixinho. E eu, se soubesse que o mato escondia um primo assim, tinha vindo antes, respondi, entre risos e suspiros. Ele ajudou-me a descer do balcão, ajeitou a minha roupa e deu-me um beijo na testa. Como se tudo aquilo fosse o mais errado e o mais certo ao mesmo tempo. Agora desaparece antes que a tua mãe venha regar as plantas, avisou, e... Eu saí, a ajeitar o cabelo e a tentar controlar a respiração, mas por dentro já estava a pensar, onde será a próxima cena deste romance proibido? Nos dias seguintes, a nossa relação tornou-se uma dança de olhares furtivos, sorrisos maliciosos e toques disfarçados na cozinha da quinta. Mas, estranhamente, depois daquela noite na estufa, Rodrigo desapareceu. Não havia mensagens, nem encontros secretos, nem sequer um esbarrão casual. Eu fiquei com o gosto amargo do desejo não consumado, o corpo a pedir mais, e a mente a tentar entender o porquê do silêncio. Uma tarde, enquanto estava na varanda da casa, observando o campo dourado pelo sol poente, viu ao longe, com a camisa suada e a postura cansada, a mexer na horta. Ele não me olhou, não acenou, parecia uma sombra do homem que conhecera, distante e calmo. De repente, a porta abriu-se e a tia Alda apareceu, segurando uma carta, com uma expressão estranha, quase assustada. Chamou-o com urgência. Rodrigo. Chegou a carta. Ele virou-se, o rosto mais frio que o habitual, e pegou no envelope com mãos trêmulas. Abriu-o, leu lentamente, e soltou um suspiro pesado, como se carregasse um fardo invisível. Aproximei-me, curiosa, mas ele afastou-se, olhando para mim com um olhar sério, quase despedida. Não vais entender, disse. Antes de se dirigir à tia para entregar a carta. Fiquei ali, sozinha, no meio do campo, com um turbilhão de perguntas e um coração apertado. Enquanto ele desaparecia pela porta, deixando para trás um segredo que prometia abalar tudo o que eu pensava saber. E assim, entre o sussurrar do vento e o silêncio da noite, percebi que a nossa história estava longe de ter um final feliz. Pelo contrário, era só o começo de um mistério que me ia consumir. E eu? Bem, eu não sabia se estava preparada para o que vinha a seguir. Os dias seguintes pareceram suspensos num silêncio quase ensurdecedor. A quinta, que antes vibrava com o murmúrio das conversas e o tilintar das ferramentas, agora parecia um palco vazio onde só eu e as minhas inquietações éramos os atores. A ausência do Rodrigo pesava no ar como um nevoeiro denso que se recusava a dissipar. E eu, Sofia, sentia-me como uma personagem presa numa história que não conseguia controlar. Rotina voltou ao normal para minha mãe e para a tia Alda, mas para mim, cada passo ecoava no vazio deixado por ele. As manhãs eram uma sucessão de silêncios desconfortáveis, e as noites, um tormento onde os meus pensamentos dançavam entre o desejo e a dúvida. Tentava convencer-me de que aquilo tinha sido apenas um capricho do momento, um fogo-fato que se apagaria com o tempo. Mas a verdade é que cada canto da quinta me lembrava dele, o cheiro à terra molhada, o toque áspero das mãos, o calor do seu corpo encostado ao meu numa dessas tardes de verão. Enquanto ajudava a tia Alda a tratar das ervas medicinais na estufa, recebi uma mensagem inesperada no telemóvel. Era uma única palavra: encontro. O meu coração acelerou como se estivesse a correr uma corrida de touros em Pamplona. O remetente. Rodrigo. Sem pensar duas vezes, vestia minha melhor camisa de ganga, aquela que moldava o meu corpo de forma subtil e deixava à mostra o decote que ele tanto gostava de olhar. Claro, com um toque de modéstia, porque em Portugal, mesmo no campo, gostamos de manter a classe. Calcei as minhas sandálias de tiras finas, que rangiam discretamente a cada passo, e saí para o encontro marcado num lugar inesperado. O velho moinho à beira do rio que cortava a aldeia. Cheguei antes dele. O som da água a correr misturava-se com o canto dos pássaros, e a luz dourada do fim de tarde pintava tudo de um tom mágico. O moinho, com as suas pedras gastas e as janelas em arco, parecia um guardião de segredos antigos, perfeito para aquilo que eu pressentia ser o início de uma nova fase. Rodrigo apareceu minutos depois, vestido com uma camisa branca amarrotada e calças de algodão claras, o cabelo ainda desalinhado do trabalho na terra. O seu olhar era diferente, mais calmo, mas carregado de uma intensidade que me fez esquecer o mundo ao redor. Desculpa o desaparecimento, começou ele,
com aquele sotaque alentejano que me fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. A carta não era para ser entregue assim. Eu queria ter explicado, mas não pude. Pisquei, tentando absorver cada palavra, enquanto ele me conduzia para um banco junto ao rio. A carta é de um passado que pensei ter deixado para trás, mas que voltou para me assombrar. Coisas que me prendem aqui, coisas que não posso partilhar contigo, pelo menos, não ainda. Silêncio instalou-se entre nós, preenchido apenas pelo murmúrio da água e o bater das minhas mãos suadas contra as coxas. Quero que saibas que o que vivemos naquela quinta não foi um erro. Foi real. E eu não vou desaparecer outra vez sem te dar uma razão. Aquela confissão foi como um sopro de ar fresco, mas também uma promessa de tempestade. Porque, no meu íntimo, sabia que havia segredos mais profundos do que qualquer paixão proibida. Rodrigo levantou-se e puxou-me pela mão. Vem comigo. Tenho algo para te mostrar. Sem hesitar, seguiu pelo trilho que serpenteava pela margem do rio, até chegarmos a uma pequena gruta escondida entre as rochas, coberta de musgo e quase invisível. Dentro, a luz era escassa, mas ele acendeu um pequeno candeeiro e revelou uma caixa de madeira antiga, cheia de papéis, fotografias e objetos que pareciam pertencer a outra vida. Isto é o que me prende aqui, disse ele, com a voz carregada de emoção. Mas também é o que pode mudar tudo. Olhei para ele, para a caixa, para o mistério que nos envolvia, e percebi que a história que começara naquela quinta era apenas a ponta do iceberg. Um segredo antigo, uma ligação inesperada, e um futuro incerto esperavam por nós. E enquanto a noite caía lá fora, entre sombras e segredos, a única certeza era que o nosso jogo tinha acabado de começar. Mas o que estaria escondido naquela caixa? E que consequências teria para nós dois? Só o tempo teria a coragem de revelar. Aquele encontro na gruta marcou o início de um capítulo que eu jamais poderia ter previsto. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar a caixa antiga, sentindo o peso das histórias guardadas em cada papel amarelado, em cada fotografia desbotada pelo tempo. Havia cartas escritas à mão, bilhetes com caligrafia torta e até um medalhão antigo, com uma inscrição que mal consegui decifrar. Tudo parecia conter segredos enterrados tão profundamente quanto as raízes das oliveiras que cercavam a quinta. Rodrigo observava-me em silêncio, o rosto iluminado pela luz tênue do candeeiro, mas com os olhos carregados de uma ansiedade quase sufocante. Isto é da minha família, explicou baixinho, quase como se tivesse medo que as paredes da gruta fossem ouvir. Coisas que o meu avô escondeu durante a guerra, segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a nossa terra e as nossas raízes. Enquanto folheava um diário antigo, deparei-me com relatos de pessoas desaparecidas, disputas de terras e alianças secretas entre famílias da região. Tudo parecia tão real, tão próximo, que o frio subiu-me pela espinha. Aquele mistério ia para além do que eu podia imaginar, e, de repente, a presença de Rodrigo deixava de ser apenas uma questão de desejo para se tornar uma questão de sobrevivência. Ele aproximou-se, segurou minha mão e disse, com uma voz firme e determinada: Sofia, isto não é só sobre nós. É sobre a história da nossa gente, sobre quem somos e para onde vamos. E eu preciso que confies em mim. Eu queria acreditar, mas o medo e a incerteza apertavam-me o peito. Ainda assim, havia algo nele, naquela força silenciosa, que me fazia querer arriscar tudo. Saímos da gruta sob um céu estrelado, com a sensação de que o mundo que conhecíamos estava prestes a mudar. E enquanto caminhávamos de volta para a quinta, senti que o passado e o presente se entrelaçavam de uma forma que eu não podia controlar. Mas mal sabia eu que, nessa mesma noite, algo sinistro se desenrolava nas sombras, um visitante inesperado que não queria que aqueles segredos viessem à tona. E quando um som estranho ecoou pela quinta, senti que estávamos a ser observados. A verdadeira prova estava apenas a começar. Será que conseguiríamos desvendar o mistério antes que fosse tarde demais? Ou estaríamos condenados a repetir os erros de uma história que teimava em não ser esquecida?